Terça-feira, 25 de março de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Famílias da ocupação no loteamento Leonardo Ilha são remanejadas para outros locais. Poucos moradores permanecem nesta área no loteamento. No estúdio, vamos conversar com o professor Luiz Fernando Pereira Neto, do curso de Direito, sobre a atual situação do sistema penitenciário. Mais de 800 milhões de folhas de cheques foram emitidas no último ano. Mesmo assim, elas perderam espaço para o cartão e para o crediário. A polêmica da adulteração do leite. Aqui no estúdio, vamos conversar com o coordenador do Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF, professor Jorge Schulz. E ainda na nossa série de reportagens sobre discos de vinil, hoje vamos conhecer os novos aparelhos de toca-discos. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. As 160 famílias que ocupavam uma área de preservação permanente no loteamento Leonardo Ilha, há aproximadamente 1 ano e meio, agora têm um local garantido para construir as suas moradias. De ontem para hoje, o novo destino é o loteamento Parque do Sol. 140 famílias foram relocadas, 14 estão ocupando outra área no próprio Leonardo Ilha e 6 foram para outras ocupações. Aqui no bairro Leonardo Ilha, parte do problema das famílias que ocupavam o local foi resolvido. Seu Noé é um dos 140 beneficiados com os terrenos do loteamento Parque do Sol. Eles têm em média 200 metros quadrados. Com renda mensal de R$1.000, agora vai começar uma nova fase da vida. Então, com esse dinheiro da aluguel, eu vou construindo, vou ajeitando, que eu posso ajeitar aqui, né? E botar os pés no chão, vai fazer o que? Indo, né? Não tem água, a água a gente vai pegar só lá no posto. Não tem nem água para beber, só lá no posto. Agora, se eles botarem a água, já fica melhor. Né? Botaram o barraco, né? Porque a gente trouxe tudo aqui, a madeira que foi desmanchar a casa lá, tá tudo aí, né? E não dá para sair daí, né? Os critérios para a seleção das famílias beneficiadas foram a baixa renda, o número de integrantes e as que tinham crianças ou adolescentes. De acordo com a Secretaria de Habitação, a área desapropriada da Prefeitura no loteamento Parque do Sol comporta adequadamente 140 famílias. Realidade bem diferente é a da Simone. Ela está entre as 14 famílias que não foram contempladas com terrenos no Parque do Sol e já ocuparam este novo local no bairro Leonardo Ilha. Como que tu vai se virar com 2, 3 filhos e pagando aluguel e pagando empréstimo que tu tá pagando? Não tem condições. Eu desempregada, meu marido desempregado, então não tem como tu sobreviver. Eu preciso só de uma moradia, de um terreno para me equalizar com meus filhos. As famílias relocadas para o Parque do Sol, inscritas automaticamente no Cadastro de Habitação, também vão ser incluídas no Cadastro Único da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. E as famílias de baixa renda podem ser beneficiadas em até 22 programas sociais, dependendo da renda. A Secretaria quer ver de perto a realidade de cada família. Identificação de pessoas deficientes, de pessoas idosas, de crianças, né, em conjunto com a SME, verificar a matrícula dessas crianças, em conjunto com a Secretaria de Saúde, colocar as cadernetas de vacinação em dia, tendo os documentos de todos os integrantes da família, né, e com a renda per capita, e aí sim, pelo cadastro único, as pessoas passam a ter alguns direitos, como, por exemplo, a questão do desconto na luz, o desconto na água, benefícios eventuais, enfim, né. O pagamento dos terrenos será conforme a renda per capita de cada família, que varia entre R$ 840 a R$ 1.600. A UPF, em parceria com o Detran, está oferecendo curso de atualização para instrutor de trânsito. O curso busca, através de uma ação pedagógica, a construção do conhecimento com base nas experiências do cotidiano e o compromisso social do profissional. As inscrições podem ser feitas de hoje até o dia 1º de abril na Central de Atendimento ao Aluno. Informações pelos telefones 3316-8371 ou 3316-8378.
Há alguns anos, a indústria do leite vem ganhando espaço na mídia com um assunto polêmico, a adulteração. Há pouco tempo, a população ficou sabendo que mais de 300 mil litros de leite foram adulterados com formol. Bom, há poucos dias, uma nova constatação. Para esclarecer dúvidas e dar recomendações para os consumidores, nós convidamos o professor, coordenador do Centro de Pesquisa em Alimentação da UPF, Jorge Schulz. Professor, seja bem-vindo mais uma vez aqui na UPF TV, infelizmente para falar novamente da adulteração, não é, professor? É uma alegria estar participando do teu programa novamente. Realmente concordo contigo, porque é um alimento que é necessário em todas as fases da idade, né? Tanto para nós homens como para as mulheres, né? Ao contrário do que se dizia anteriormente, mas é importante se falar nesse aspecto, até para que a população, o consumidor, tenha uma noção realmente do que está acontecendo e se ele precisa tomar alguma decisão diferente do que tem tomado normalmente. Bom, professor, vamos começar pelo início. A adulteração, o senhor me contava aqui que a adulteração em alimentos existe desde 1800 no Brasil. Século XIX. 1800 e pouco se estava estudando, fazendo a questão da ciência dos alimentos, né? Vendo o que nós temos nos alimentos, né? Os nutrientes, de uma maneira geral. Então, quanto de proteína, quanto de gordura, assim por diante. Naquele momento que começou a se conhecer o que tem nos alimentos, ali começaram as adulterações. Mas agora, mais recentemente, as adulterações têm aumentado, principalmente no sentido de que os volumes que são manejados e que são trabalhados são muito grandes. Então, muitas vezes compensa, né? Porque em volume pequeno não compensaria fazer esse tipo de fraude, né? Mas muitas vezes em volumes grandes isso vai trazer um retorno maior para aquele que faz isso. Que comete essa ilegalidade. Exatamente. Agora, professor, no caso do leite, basicamente, ele já foi adulterado por quais substâncias? Nós teríamos que separar duas coisas. No passado nós tínhamos adulteração e normalmente era o produtor, né? O produtor. Colocava água no leite para render mais, professor? Colocava água, às vezes colocava bicarbonato de sódio, né? Porque não tinha o resfriamento do leite. Colocava bicarbonato de sódio, água oxigenada, coisas desse tipo. Isso ficou para trás, né? Hoje os volumes são maiores, os produtores têm se organizado, né? E tem cada vez mais aumentado o volume de leite. E o resfriamento chegou na propriedade há muitos anos. Ou seja, hoje não é mais o produtor quem adultera, Isso. Basicamente é a indústria. Não, seria o contrário, porque é o intermediário. O intermediário. Porque de um modo geral, sempre pode ter alguma exceção, né? Mas de um modo geral, a indústria, a gente quando visita as indústrias, a gente vê os laboratórios maravilhosos Perfeito. que eles têm, né? E a universidade, a nossa universidade trabalha com todas essas indústrias, né? Analisando o leite, né? Que vem dos produtores. Então, não há uma razão dela fazer isso, né? Até porque a marca, né? Ela fica desprestigiada pelo consumidor. O papel do intermediário é qual nesse contexto todo, professor? Seriam aqueles que buscam, com os caminhões, buscam o leite na propriedade. E leva até a indústria. E leva até a indústria, mas nem todo leite que vai para a indústria, né, existe esse tipo de intermediário, né, que poderia entregar numa indústria ou noutra, né? Então, esse que seria o problema. Aquelas indústrias que se organizaram e que os caminhões são dela, né, então isso melhorou muito o aspecto, porque ela tem como controlar. Quando isso não acontece, nós teríamos vamos dizer, se tem um leite que está com problema, daqui a pouco esse leite pode ser destinado a uma outra indústria, né, que não está preocupada com qualidade, né? Professor, basicamente esse intermediário, se altera o leite, altera com o quê? Água, açúcar, bicarbonato, formol? Aí é que está. No passado eram alterações assim simples, né? E mais leves. Mais leves, vamos dizer assim. Hoje as coisas se complicaram, né? Porque adulterar com ureia, adulterar com dextrina, com soda cáustica, hidróxido de sódio, açúcar, álcool, né? Dextrina seria? Dextrina é um amido que foi quebrado em açúcares menores, né? Então isso é uma coisa que as indústrias têm nos mandado, encaminhado ao nosso laboratório para nós avaliarmos e vermos a presença dessas substâncias, né? Então existe uma preocupação muito grande das indústrias para que isso não aconteça, né? E acho que isso é importante. E por outro lado,
o Ministério da Agricultura tem feito o seu trabalho. Até eu estou para dizer que isso que está acontecendo é em função da atuação do Ministério da Agricultura. Né? Então, aqui na região nós temos uma atuação muito interessante, né? E eu estou a dizer que se não existisse uma técnicos trabalhando pela qualidade, isso não estaria saindo na mídia, porque certeza. A detecção faz parte desse trabalho do Ministério da Cultura. E a adulteração iria acontecer naturalmente. Professor, só para encerrar, qual é a recomendação para os consumidores? Há poucos dias foram constatados lotes de leite novamente adulterados. É buscar a substituição da compra desse produto, evitar o consumo? Isso. O que nós sabemos é que as medidas cabíveis foram tomadas, né? E que no mercado não deve ter mais esse leite, ao menos que nós temos ouvido, inclusive, da indústria, né? É muito preocupada com essa questão. Agora, o importante é nós salientarmos que nós, humanos, precisamos tomar leite, né? Então, o cálcio e o fósforo, né? A qualidade da proteína que vem no leite, ela realmente vale a pena. Então, nós deveremos continuar tomando leite, né? E vamos deixar que aqueles que têm que fazer o seu trabalho, estão fazendo, que continuem, né? Nós, como universidade, fazendo a nossa parte, o Ministério da Cultura fazendo a sua parte, né? E vamos torcer para que isso se resolva da melhor maneira possível. Tá certo. Professor, muito obrigada pelas informações. Até a próxima. Obrigada. Bom, o Serviço Central de Proteção ao Crédito de Passo Fundo registrou no ano passado a emissão de cerca de 855 milhões de folhas de cheque. É isso mesmo. Um número alto, mas é menor se comparado com o uso do cartão de crédito. Hoje, o talão de cheques é o plano C do consumidor. Fica atrás do cartão e do tradicional crediário. O número de emissão de cheques caiu muito com a chegada dos cartões. Só que mesmo assim foram 16 milhões de cheques devolvidos por falta de fundos em 2013. O número representa 1,97% do total de folhas de cheques emitidas no último ano, que foi mais de 855 milhões. Para o Serviço Central de Proteção ao Crédito, o índice é considerado aceitável. Ele perdeu muita força no mercado em função de parcelamentos no cartão e também a facilidade de abrir crediário nas lojas. Hoje tudo ficou mais simples, tanto para o cartão como para o crediário. O cheque tem sido o plano C dos consumidores. Fica atrás dos cartões e dos crediários. Por isso, o índice de inadimplência caiu, se comparado a 2012, que foi de 2,02. Nesta agência bancária de Passo Fundo, os cheques representam apenas 5% da circulação financeira e o índice de inadimplência fica em torno de 0,5%. Um pouco pelo comércio, porque a facilidade de ter os cartões de débitos hoje está difundida, né? E também porque o cheque ele era uma incerteza. O comércio começou a achar que fosse uma incerteza e inadimplência muito grande. Começou-se então a se colocar aqui, e nós também começamos a fazer uma educação em todos os nossos clientes. O que é? O cartão de débito e o cartão de crédito, ele tem uma supremacia e a própria cobrança, o próprio controle é bem mais fácil do que um cheque. Nesta loja de calçados e acessórios não é diferente. 70% dos pagamentos recebidos são por meio do cartão de crédito e débito. O cheque é responsável por 23% e o índice de inadimplência, por incrível que pareça, é 0. De acordo com a proprietária, fruto de um trabalho de fidelização do cliente. O dinheiro já é tradicional, né? O cheque dá grande facilidade, é uma segurança, a pessoa não precisa carregar o dinheiro. E o cartão de crédito é uma versão moderna do cheque, né? Ele é muito prático, ele é seguro, os cartões com chip são autorizados mediante senha, o que é bom para o lojista e é bom para o consumidor também. O cheque perdeu muito espaço para os cartões, mas ainda há quem não abra mão das famosas folhinhas, o que pode representar dor de cabeça para os proprietários de lojas. O cheque devolvido, sem fundo, a gente entra em contato com o cliente, né? Porque na hora do recebimento pega o telefone e se dá um prazo, se ele realmente não vier acertar, né? Reapresenta esse cheque, né? Que daí vai dar problema na conta dele.
e daí, em último caso, registra no SPC daí. E geralmente o pessoal volta a acertar. Daí volta a acertar. Se no momento que registrar já é mais fácil de receber. Independente da opção de pagamento, seja cartão, cheque, dinheiro ou até mesmo no crediário, é importante que o consumidor faça sempre o controle das finanças. Ontem nós mostramos aqui neste espaço o resultado da pesquisa feita pela UPF que apresentou o quanto os passofundenses estão endividados. Hoje nós mostramos que o cheque está perdendo espaço e amanhã uma discussão sobre a sociedade de consumo e o impacto no meio ambiente. Amanhã, no Sesc Passo Fundo, será exibido de graça o filme Ambulatório das Falsas Crenças. A produção contou com o apoio da UPF e envolveu, entre atores, estudantes e professores da universidade, cerca de 100 pessoas. O enredo busca mostrar a dramática e ficcional Visita à Consciência. A exibição será às 7h30 da noite. Os ingressos devem ser retirados com antecedência no Sesc. Outras informações pelo 3313 4318. Depois do intervalo, aqui no estúdio, nós vamos falar sobre o sistema penitenciário brasileiro. Nosso convidado é o professor Luiz Fernando Pereira Neto, que já está aqui com a gente. E ainda, na segunda reportagem da série sobre discos de vinil, você vai conhecer novos aparelhos de toca-discos com designers inovadores. A gente já volta.